E se a voz de Deus não viesse do céu, mas ecoasse de um deserto? E se a trombeta do reino não soasse entre reis e sábios, mas nos lábios de um homem vestido de pelos, com olhos cheios de fogo e fome de eternidade? Antes que a luz pisasse o mundo, Deus levantou um trovão. Não era rei, não era sacerdote, era João, filho do silêncio, amigo do Cordeiro, último entre os profetas, primeiro a reconhecer a glória escondida. Sua história começa antes de seu nascimento, anunciada por um anjo que calou um pai e acendeu a esperança de um povo. Ele não apenas batizava corpos, lavava consciências, rasgava máscaras, preparava corações para o Cristo que viria. E entre cada palavra sua havia algo mais, uma urgência sagrada, porque o tempo estava perto e o reino à porta. Hoje vamos seguir os passos daquele que preparou o caminho, o que viveu entre escorpiões e promessas, que apontou o inocente com o dedo firme e entregou a própria cabeça sem queimar uma palavra. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Neste vídeo, você descobrirá os mistérios que envolvem a missão de São João Batista, o profeta que acendeu os céus com sua voz e preparou a terra para o Messias. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se. Cada gesto seu ajuda a espalhar o sagrado. Não foi nas cortes de Roma, nem no templo de Jerusalém, que Deus sussurrou seu novo começo. Foi num altar escondido, entre incenso e silêncio, que a promessa rompeu o tempo. Zacarias, o sacerdote envelhecido, não esperava mais nada, nem filhos, nem sinais. Mas o céu ainda esperava por ele. E quando o anjo apareceu, a profecia adormecida começou a pulsar. O nome seria João, e sua missão, preparar o povo para o Senhor. O silêncio de Zacarias, imposto pelo anjo, não foi castigo, foi consagração. Durante 9 meses, o templo ficou mudo, mas o ventre de Isabel, antes estéril, se encheu de vida. A palavra estava germinando, não nos livros, mas na carne. E no ventre de Maria, poucos dias depois, o próprio Deus se faria menino. No encontro entre as duas mulheres, 2 mundos se curvaram. O Antigo Testamento saudava o Novo e João pulava no útero, reconhecendo o Messias mesmo antes de vê-lo. O menino nasceu rodeado por espanto. Os vizinhos temiam o que viria daquele que calara seu pai e fizera sua mãe cantar. "Que será, pois, este menino?" perguntavam. Ninguém sabia, mas o céu já sabia. Ele seria a trombeta que anuncia o rei, a lâmpada que precede o sol, a lâmina que corta o coração endurecido. Seu destino não era brilhar por si mesmo, mas acender outros com a luz que viria do alto. João cresceu nos desertos. Não há muitos detalhes, e isso também é mistério. A vida oculta, longe dos aplausos, forjou o profeta. Entre as pedras, aprendeu a escutar o vento. Entre serpentes e orações, ouviu o Deus dos antigos. Jejuava, se vestia de pele de camelo, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Mas o que o nutria, de verdade, era o fogo interior, um zelo que queimava sem consumir. O deserto não o tornou selvagem, tornou-o puro. Ali, onde não há distrações, onde tudo é essencial, João se tornou instrumento. Não buscava seguidores, não pedia esmolas espirituais, apenas esperava o tempo de Deus. E quando chegou, sua voz cortou o silêncio de Israel como uma espada. Ele não se apresentou como mestre, nem como libertador, apenas dizia: "Endireitai os caminhos do Senhor", e o povo vinha, em multidões, para ouvir e ser transformado. Batizava no Jordão, o mesmo rio onde os antigos atravessaram rumo à terra prometida. Agora, um novo êxodo começava, mas não de corpos, de almas. A água já não lavava poeira, mas orgulho. João afundava os homens na humildade e os levantava com arrependimento.
E mesmo sem fazer milagres, sua presença movia o invisível, porque sua autoridade vinha do alto, não da posição, mas da obediência. E assim começou o princípio do Evangelho, não com festas, mas com conversão, não com música, mas com clamor. No deserto, onde tudo parece morrer, nascia o primeiro anúncio da salvação. Quantos milagres passam despercebidos, porque vestem o ordinário. Havia algo de indizível no olhar de João. Mesmo em criança, seu semblante carregava uma gravidade que não se explicava com idade. Não brincava como os outros, não falava com excesso. Seu silêncio não era timidez, era escuta. Isabel, já idosa, velava aquele menino com olhos que misturavam ternura e temor. Sabia que ele não era dela. João pertencia a outro, e sua presença na casa era como a brisa da tarde no Éden, suave, mas cheia de presságios. Não se sabe quando partiu para o deserto. Talvez tenha sido ainda jovem, talvez no vigor da juventude, mas não partiu por fuga, partiu por fidelidade. Como Moisés subiu o monte, como Elias se escondeu na caverna, João escolheu a solidão para se preparar, longe do ruído, perto do sagrado. Ali, onde não há distrações nem espelhos, a alma começa a enxergar o invisível. O deserto não era punição, mas preparação. Os dias eram longos. O calor rachava a terra e os pensamentos. À noite, o frio e o silêncio cobriam tudo. E João aprendia a ouvir o que não se dizia. Não havia livros, não havia professores, mas havia Deus. E Deus falava. Nas estrelas, no vento, no jejum. Cada dificuldade era um versículo encarnado. Cada escassez, um ensinamento. O corpo se tornava instrumento, a alma, altar. Ali, João aprendeu a distinguir a voz de Deus da sua própria. Aprendeu que nem todo impulso é profético, que nem todo zelo é santo. Aprendeu a esperar, a não se apressar. Porque o tempo de Deus é exato como um sino no escuro. Não vem antes nem depois. Vem quando a alma está vazia, o suficiente para ser preenchida. E João esvaziou-se. Da glória do mundo, da pressa dos homens, da vaidade que ronda até os santos. Nenhum anjo o visitou no deserto. Nenhuma visão o exaltou aos olhos dos outros. Mas a ausência de sinais era o próprio sinal. Porque o que Deus mais quer de seus profetas não é que vejam o futuro, mas que o preparem com fidelidade. João não pregava ainda, mas cada renúncia era uma pregação muda. Cada noite mal dormida era um versículo que subia ao céu. A preparação invisível é a mais preciosa, porque é a que só Deus vê. E quando finalmente veio o chamado, ele não hesitou. Não procurou agradar, nem moldar suas palavras aos ouvidos sensíveis da época. Sua voz não era treinada, mas verdadeira. E seu primeiro sermão foi um grito: convertei-vos. Ninguém o ensinou a falar assim. Foi o fogo que ensinou, o fogo que arde, mas não queima, o mesmo que ardeu em Moisés. João não era só um mensageiro, era o eco de algo maior, o prenúncio de uma presença que já se aproximava. Porque às vezes, o que a igreja guardou, o mundo já esqueceu. E João, o menino da promessa, foi guardado não para si mesmo, mas para acender um tempo novo, onde o reino já começava a bater à porta. Não havia ornamentos em João, nem púrpura, nem ouro, nem letras penduradas no nome. Sua túnica era de pelos de camelo, seu cinto de couro, e seus olhos tinham o peso dos que já viram a eternidade. Não pregava nos templos, mas no barro. Não procurava multidões, mas as atraía. O deserto, que era seu lar, se enchia de vozes, passos e lágrimas. E sua presença, seca como o chão onde pisava, revelava uma fonte que não se via. Quando falava, o mundo tremia. Não por gritos, mas por autoridade. Não porque falava bonito, mas porque dizia a verdade sem adornos. Chamava os fariseus de serpentes. Exigia frutos, não aparências. Não negociava a palavra. Suas frases não vinham da razão,
mas do espírito, e cada uma acertava o alvo com precisão de flecha celeste. João não agradava, ele convertia. E isso, no fim, é mais difícil e mais eterno. Não fazia milagres. Nenhum cego enxergou por suas mãos. Nenhum paralítico levantou-se em seu nome. Mas isso não o tornava menor, porque a santidade de João não estava nos sinais visíveis, mas na fidelidade oculta. Ele era o sinal. Sua vida inteira era profecia encarnada. O jejum constante, a renúncia à família, ao lar, ao conforto, tudo nele dizia: preparem-se, o que vem é maior do que tudo que vocês conhecem. Ele sabia o lugar que ocupava, sabia que não era o Cristo, nem queria ser, sabia que era apenas a voz e não a palavra. Era a lâmpada e não a luz. E ainda assim, sua missão era tão grande que Jesus mais tarde diria: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Não pelo poder, mas pela entrega. Não pela glória, mas pela obediência. No Jordão, ele encontrava as almas feridas, soldados, prostitutas, cobradores de impostos, homens comuns, todos vinham, e a todos João dava a mesma direção: arrependam-se, mudem de vida, preparem o coração. O batismo era símbolo, sim, mas era mais que isso. Era um parto de dentro para fora. João mergulhava os pecados no rio e devolvia aos homens uma consciência nova. A água não fazia tudo, mas abria espaço para o que viria depois. Era impossível ignorá-lo. João era uma presença que provocava ou convertia. Os indiferentes o odiavam, os sensíveis se quebravam, porque diante dele ninguém saía ileso. Havia um fogo nos olhos do profeta que não se apagava com argumentos. Sua existência era uma acusação ao conforto dos religiosos e uma esperança para os que ainda criam que o céu poderia descer à terra. Quem é este homem? Perguntavam. Mas João não se preocupava com a resposta. Ele sabia que era apenas a ponte. E a ponte, quando é verdadeira, some sob os passos de quem caminha para Deus. Na dor silenciosa, Deus gravou um nome, e esse nome era João. Não havia filtro na boca de João. Cada palavra era lâmina, cada frase uma sentença que feria, mas não matava, curava. Como o bisturi do cirurgião, ele cortava onde o pecado se escondia. E por isso mesmo, causava desconforto. Porque João falava de arrependimento num tempo que queria conforto. Falava de verdade diante de homens que se alimentavam de mentira. E sua coragem era tão incômoda quanto necessária. Quando os fariseus vieram ao seu batismo, esperavam reconhecimento, mas ouviram afronta. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Não era teatralidade, era discernimento. João via o coração dos homens, sabia distinguir os que vinham por moda dos que vinham por sede, não aceitava a casca, exigia frutos, e com isso desmascarava a religião vazia, aquela que cumpre ritos mas não ama a justiça. Ele não temia o poder. Diante de Herodes, não se calou. O rei vivia com a mulher de seu irmão, e João disse: não te é lícito tê-la. Foi direto, simples e letal. Sabia que isso custaria sua liberdade, talvez até sua vida. Mas profeta não escolhe o preço. Escolhe apenas ser fiel. E a fidelidade, muitas vezes, se escreve com sangue. João preferia a prisão à omissão. E preferia morrer em paz com Deus do que viver agradando os homens. Era essa a força de sua palavra. Não vinha da raiva, mas da intimidade com Deus. João não gritava por fúria, mas por zelo. Ele sabia o que estava por vir. Sabia que o Messias já caminhava pelas estradas. E por isso o tempo era curto, urgente. As palavras precisavam cortar, precisavam quebrar o solo duro do orgulho para que a semente do reino pudesse brotar. O povo confuso perguntava: o que devemos fazer? E João respondia sem rodeios: quem tem 2 túnicas, dê uma.
Quem cobra impostos não exija além do justo. Soldados não sejam violentos. Nenhuma teoria, nenhuma teologia abstrata. Apenas justiça, humildade e conversão. Era um chamado à simplicidade do evangelho que viria. Um prenúncio da cruz que começa sempre na renúncia. Não era popular entre os influentes, mas era amado pelos pequenos, porque sua severidade era, no fundo, amor. Amor que não acaricia, mas desperta. Amor que não afaga o erro, mas o denuncia para salvar. E isso só é possível quando o profeta não busca aplauso, mas céu. João vivia com o coração voltado ao eterno e por isso podia falar com liberdade. Sim, sua palavra rasgava, mas o que parecia rude era misericórdia disfarçada de aço, porque às vezes só o amor ferido tem coragem de dizer o que salva. Havia algo diferente naquele homem que se aproximava. Ele não vinha com séquito, não tinha o porte dos reis, nem o ar dos rabinos. Seus passos eram calmos, mas seus olhos carregavam mundos. João o viu de longe, e algo dentro dele, algo que não vinha dos sentidos, tremeu. Era como se toda a sua missão existisse apenas para aquele instante. Ele não precisou perguntar, apenas apontou. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi assim que João o anunciou. Não como guerreiro, não como juiz, mas como cordeiro. A palavra era escandalosa. Um cordeiro não luta, um cordeiro se entrega. Era um símbolo antigo, gravado no Êxodo, quando o sangue nos umbrais salvou os primogênitos. Agora, o verdadeiro sangue estava diante dele, vivo, pronto para ser ofertado. E João sabia, sua voz estava prestes a se calar, porque a palavra encarnada havia chegado. Jesus se aproximou e pediu o batismo. João recuou. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Era o céu pedindo para ser mergulhado na terra, o santo pedindo purificação. Era uma inversão tão grande que só o amor poderia justificar. Jesus, porém, respondeu: deixa por agora, convém cumprirmos toda a justiça. João obedeceu, porque no reino, quem é menor cumpre o papel maior, e quem é maior se faz servo. As águas do Jordão, que tantas vezes lavaram pecadores, agora tocavam o inocente, e naquele instante o invisível se revelou. Os céus se abriram, o Espírito desceu como uma pomba, e a voz do Pai ecoou: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pela primeira vez, a Trindade se manifestava aos olhos dos homens, e João estava lá, assistindo o mistério, sendo testemunha do que profetizou com lágrimas e areia. Foi o auge, mas também o começo do fim. João sabia que, a partir dali, sua missão começava a diminuir. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Não havia amargura nessas palavras, havia glória, a glória de quem cumpriu o que foi chamado a ser. João não queria segurar discípulos, nem fundar escola. Ele era o ponteiro que indica a hora. E quando a hora chega, o ponteiro silencia. Depois do batismo, Jesus começou a pregar. E João, em vez de buscar plateia, recuou. Foi preso pouco tempo depois. Mas seu coração já estava em paz. Ele havia visto, ele havia anunciado. E isso bastava. Seu papel na história não era durar, mas acender, como a vela que ilumina só até que o sol nasça, e o sol da justiça já estava brilhando. O batismo no Jordão não foi apenas um rito, foi um rasgo no tecido do tempo. Ali, o Cordeiro foi apresentado. Ali, o céu falou em voz alta, e talvez a maior grandeza de João tenha sido não querer ser visto, mas ser fiel ao que viu. O homem que moveu multidões agora estava só. A cela era pequena, fria e úmida. O deserto havia ensinado a João a suportar o calor, mas ninguém o preparou para o silêncio. Silêncio de homens, silêncio de Deus. Nenhum anjo vinha consolá-lo, nenhuma voz do céu se repetia. Só o eco dos dias passados.
Só a lembrança do rio, da pomba, da voz. E mesmo assim, a dúvida veio. Sim, até os santos duvidam, até os profetas no escuro perguntam o que parecia óbvio à luz. João, agora preso, manda seus discípulos até Jesus com uma pergunta: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Como entender essa pergunta? João, que reconheceu Jesus no Jordão, agora hesita? Ou seria apenas a agonia de quem esperava justiça e via a injustiça vencer? Jesus não respondeu com teorias, não enviou garantias. Disse apenas: voltem e contem a João o que veem e ouvem. Os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciada a boa nova. Era como se dissesse: os sinais estão aí. A promessa está em curso, mas o reino não vem como você esperava. Vem mais lento, mais fundo, mais silencioso. João não viu os milagres, não ouviu os sermões, estava trancado. Mas naquele momento, Jesus estava dizendo: confie no que você anunciou. Confie mesmo sem ver. Porque a fé verdadeira começa onde os sentidos terminam. João, o profeta do fogo, precisava agora aprender a fé da escuridão. Aquela que não se apoia em visões, mas em promessas. Na prisão, cada dia era um corte na esperança. Mas João permaneceu. Não fugiu, não negou, esperou. Como esperou no deserto. Só que agora não era mais a fome do corpo, era a fome de sentido. O profeta que preparou o povo para a vinda do Messias, agora esperava que o Messias viesse até sua dor. Mas Jesus não foi, e mesmo assim João permaneceu fiel. Talvez nunca tenha compreendido o porquê de sua prisão. Talvez tenha morrido com perguntas sem resposta, mas sua vida já era resposta. Sua fidelidade no escuro era luz para os que vinham depois. Porque o maior testemunho de um profeta não é falar muito, é permanecer firme quando Deus se cala. Nem toda noite escura é ausência. Às vezes, é a forma como Deus purifica os que ama. A cela não tinha janelas, mas a alma de João continuava voltada para o alto. Ele não pedia libertação, não protestava, não escrevia cartas de defesa, apenas esperava. Como o trigo espera a foice, como o altar espera o cordeiro. Herodes o havia prendido por pressão, não por convicção. No fundo, temia João. Sabia que nele havia algo sagrado, algo que seus banquetes e riquezas não podiam calar. Mas a corte é volúvel e o poder frágil. Herodíades, a mulher com quem Herodes vivia em adultério, odiava João com um ódio antigo, aquele que os justos despertam nos que se recusam a mudar. E bastou uma dança para selar o destino do profeta. Salomé, filha de Herodíades, dançou diante dos convidados. Herodes, embriagado e fascinado, jurou dar-lhe o que pedisse. E a jovem, instruída pela mãe, pediu o impensável: quero agora num prato a cabeça de João Batista. O salão ficou em silêncio. Um pedido tão cruel, tão bárbaro, e ainda assim, Herodes não recuou. Por orgulho, por medo de parecer fraco diante dos outros, preferiu matar o justo a quebrar a promessa. Um soldado foi enviado. A lâmina brilhou no escuro, e o silêncio do cárcere foi rompido apenas uma vez. Depois, tudo voltou ao nada, exceto no céu. Não houve multidão no funeral, não houve luto público. João morreu como viveu, escondido. Mas sua morte não foi fracasso, foi semente. O primeiro mártir do Novo Testamento. O primeiro sangue a clamar pela verdade, não como ideia, mas como pessoa. Ele havia dito: eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Agora, selava essa indignidade com a própria vida. Os discípulos de João vieram buscar o corpo. Não há registros de homenagens, só silêncio. Mas talvez, naquele instante, os céus tenham se curvado, porque ali, diante de um prato manchado de sangue, estava um dos maiores nascidos de mulher. Seu corpo estava decapitado, mas sua missão
intacta. O mundo perdeu um homem. O céu recebeu um profeta. João não viu a cruz, não presenciou a ressurreição, mas sua vida foi o prefácio do Evangelho. Ele não precisou ver o fim, porque viveu com fidelidade o começo. E isso basta para os que são de Deus. Não é o quanto se vê, é o quanto se entrega. E João entregou tudo, sem reservas, sem lamentos, sem glória. Às vezes, o martírio não é grito, é silêncio que sobe como incenso. João foi o último profeta da antiga aliança e, ao mesmo tempo, o primeiro mártir da nova. Ele encerra o tempo da espera e inaugura o tempo do cumprimento. Carrega nas costas o peso dos séculos, dos patriarcas, dos salmos, das promessas e oferece tudo ao Cristo que vem. Sua missão era clara: apontar, preparar, desaparecer. Mas sua alma continua falando. Ainda hoje. Jesus, ao falar de João, não poupou elogios. Entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. E, no entanto, completou: o menor no reino dos céus é maior do que ele. João estava na fronteira, como um portão que se abre, mas não passa. Ele viu o que tantos desejaram ver. Tocou o Cordeiro, o anunciou, mas não atravessou a plenitude da nova aliança. Seu lugar foi o limiar, mas no céu seu nome resplandece. A igreja o venera como precursor, profeta e mártir. Não apenas pelo que fez, mas pelo que foi. João é testemunho de que a santidade não precisa de palco, que a grandeza espiritual não está nos milagres, mas na fidelidade. Ele não fundou igrejas, não escreveu cartas, não percorreu cidades, e mesmo assim, foi a trombeta que despertou os céus e abalou os alicerces da história. Há uma beleza austera na vida de João. Sua grandeza está na renúncia, seu brilho na obediência. Ele sabia que sua missão era breve, sabia que seria esquecido por muitos, mas aceitou, como o amigo do noivo, que se alegra com a voz do esposo e se retira. João não queria herança, queria preparar corações, e os que se deixaram tocar por ele estavam prontos para Cristo. Sua figura reaparece veladamente no Apocalipse. Vozes, trombetas, testemunhos que são decapitados. O eco de João não terminou em Herodes. Ecoa em cada geração que precisa de profetas. E em cada coração que se dispõe a anunciar a verdade, mesmo quando custa tudo. Porque a missão de João não terminou com sua morte. Foi continuada por todos os que, como ele, escolhem diminuir para que Cristo cresça. Ele vive no deserto da alma de cada batizado, em cada combate silencioso, em cada renúncia escondida, em cada sim dito longe dos olhos do mundo. João é memória viva de que o reino começa com um coração preparado e que antes da cruz há sempre uma voz clamando no deserto. Talvez a santidade mais pura seja aquela que prepara o caminho e depois se retira sem olhar para trás. Ele não construiu templos, não se sentou em tronos, não buscou glórias humanas e, no entanto, sua voz ainda ecoa, firme, solene, necessária. Porque João Batista não foi apenas um personagem da história. Ele é um espelho do que a alma precisa ser. Espaço limpo, caminho reto, altar disponível. Sua vida nos ensina que o verdadeiro profeta não rouba a cena. Aponta para quem merece estar no centro. Que a santidade mais alta não se mede pelos aplausos, mas pela obediência no escuro. E que preparar o caminho do Senhor é também permitir que Ele passe por nós, mesmo que sigamos esquecidos na poeira santa que seus pés levantam. O mundo não o entendeu. Os palácios o odiaram, mas o céu o esperava. E hoje, sua memória é luz para os que desejam viver sem máscaras, sem vaidades, sem reservas, porque o reino ainda precisa de vozes no deserto, e quem escuta João já começa a ouvir os passos do Cordeiro. Comente: eu sou voz no deserto, se essa história acendeu algo dentro de você. Curta
Inscreva-se e compartilhe este vídeo com quem tem fome da verdade. E se você deseja continuar mergulhando nas vidas que tocaram o céu, maratone agora nossa série A História dos Santos. Cada episódio é uma vela acesa no escuro do mundo. Bem-vindo ao sagrado, bem-vindo ao eterno.